Olá, nono ano, comentando aqui a prova que vocês fizeram hoje, dia 8, que tinha como texto principal o texto Porta do Colégio, de Afonso Santana. Bom, a interpretação do texto na questão 1 pedia para considerar as assertivas dispostas da opção A a D. E nessa opção, apesar da gente não ter falado de crônica, crônica é um texto literário que tem caráter temporal, é uma narrativa curta e que relata fatos do dia a dia. E nesse texto o autor expressou a opinião dele. Uma crônica pode ou não ter expressa a opinião do cronista. Nesse caso houve, ele falou a opinião dele sobre os jovens, sobre o colégio, e isso caracteriza como resposta correta a opção C. Portanto, o narrador, o cronista, colocou a opinião dele. Então, questão 1 tinha como opção correta a letra C. Era a letra C. A segunda questão era um VOF básico, em que pedia para você comparar aqui algumas coisas, algumas opções. A primeira delas fazia referência a uma analogia feita pelo cronista, e de fato essa analogia aconteceu. Então essa opção é verdadeira, conforme eu tenho marcado aqui. Essa opção é verdadeira. O cronista fazia uma analogia, ou fez uma analogia entre o colégio e a vida. O segundo parágrafo, em que o cronista faz essa colocação, o onde não tem uma ideia de lugar, não faz referência a nenhum lugar, e sim a algo que acontecerá, alguma coisa que está no futuro. Portanto, essa também é uma opção verdadeira. Terceiro item, o vocábulo clima e atmosfera são sinônimos, ou seja, podem ser intercalados, podem ser colocados semanticamente no mesmo sentido, sem prejuízo ao texto, sem prejuízo ao sentido atribuído. Nesse caso, essa opção afirma que não poderia, então ela é falsa. A quarta opção afirma que na crônica o autor faz uma alusão ao conto infantil para mostrar o adolescente seguro somente na escola, ou seja, só dentro da escola. Isso não é verdadeiro, não é o fato apresentado. Na escola tem-se segurança, mas não é somente na escola que tem, portanto essa é uma das afirmativas falsas. A última, ela é uma afirmativa verdadeira, pois associa o conto infantil com a lenda do lobo feroz, e isso corresponde sim ao mundo moderno, ao estupro, ao latrocínio, ao risco que esse lobo oferta a essas crianças. Portanto, a opção correta da segunda seria a letra A, VVFFV, ok? A terceira questão apresenta um enunciado em que pede para fazer a análise do termo também, que pode ser substituído sem prejuízo no enunciado por. Quando eu digo aprenderam que a vida é também um exercício de separação, está subtendido aqui um inclusive. Se eu ler a frase trocando o também por inclusive, eu não perco sentido nenhum e é a única opção aqui considerada. Aprenderam que a vida é também um exercício de separação. Aprenderam que a vida é inclusive um exercício de separação. Portanto, a terceira, a correta, era a letra B. A 4 pede para analisar a opção em que há a expressão incorreta, ok? Com o emprego que o cronista faz com as palavras redoma, aquário e bolha. Como ele pediu para analisar a opção incorreta, então as outras opções aqui inferidas são verdadeiras. A única que é falsa é quando o autor faz essa comparação, ele usa de fato uma comparação entre a redoma, o aquário e a bolha, mas é algo subjetivo, é algo em que ele não está fazendo referência ao vidro, o que compõe essas coisas, mas o sentido de proteção, ou seja, um sentido genérico. E essa opção C é a opção incorreta, 4C. A 5, existe aqui a frase o outro já transou drogas. Na prova de você estava A, fazendo aqui a correção, na verdade é já, o outro já transou drogas. Nesse trecho, o ou indica a exclusão, não é verdade. Um ou outro já usou drogas, não quer dizer que exista alguém aqui sendo excluído, não. Na verdade, esse ou não indica inclusão, indica sim uma alternância. A segunda opção, ela é correta, poderia ser sim utilizado no plural, ok? E a outra a ação do verbo transar refere-se tanto a um quanto ao outro, e de fato é verdadeiro. O verbo se refere às duas opções. Portanto, a questão 5
tem como certa a letra B, ok? O segundo texto é um pequeno poema do Carlos Drummond de Andrade, e aqui a gente pode considerar aqui algumas coisas. No trecho inicial do poema, que é destacado aqui no texto, o portão fica bocejando, aberto. Quando eu falo isso, eu observo a questão 6, que pede para analisar essas três assertivas. Se a gente for analisar essa primeira, acontece uma verdade, pelo fato de ele empregar aqui uma metáfora, emprestando o portão a algumas qualidades humanas. Também acontece aqui uma prosopopeia pelo portão bocejar, isso ser uma figura de linguagem que caracteriza traços humanos a um ser inanimado, prosopopeia e personificação. E existe também uma metonímia, no caso de o portão representar a escola, com valores, com preconceitos, com normas, e isso torna a 1 verdadeira. A 2 fala sobre o emprego do gerúndio, fica bocejando, e diz que a forma, no lugar da forma simples de bocejar, essa expressão dá um caráter de continuidade. É verdade, quando eu falo no gerúndio, dá a ideia de que as coisas ficam acontecendo, a ideia de movimento. Então essa segunda opção também é verdadeira. E a terceira diz que o gerúndio realça a própria semântica do verbo bocejar, com o termo interpretado literalmente. Quando eu digo bocejando, dá a ideia de que acontece. Quando eu digo somente bocejar, é uma coisa que acontece e acaba. Portanto, essa também é uma assertiva verdadeira, e a opção certa da 6 é a A. Fechando a interpretação do segundo texto, existe aqui a análise de algumas figuras de linguagem. Se a gente for analisar uma a uma, catacrese é atribuir termos por falta de termos adequados. Por exemplo, falta perna da cadeira. E metonímia é uma parte pelo todo, ou seja, é uma significação atribuída de uma pequena coisa para uma grande coisa, como a gente tinha colocado lá o portão, quando eu me refiro à escola. Personificação significa dar vida a seres inanimados, é a mesma coisa que prosopopeia, e essa é a assertiva verdadeira da 7. Portanto, a 7, a correta é a letra C. Não é uma ironia, ok? Muito menos uma comparação, até por inexistir um termo comparativo. Então, nesse caso, a 7 é a letra C. A 8, eu tinha pedido para vocês fazerem aqui uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção ela deveria conter traços, elementos que a gente tinha discutido na sala, e deveria tratar o tema juventude e alcoolismo, um problema social. Aqui vocês considerariam uma série de coisas, uma série de fatos e de argumentos, inclusive esses três que eu tinha colocado aqui abaixo. Poderia ser um argumento a influência da família e dos amigos, ou a facilidade da compra de bebidas alcoólicas, ou o álcool versus o status. Então, colocando aqui, poderíamos dizer que essa solução, essa conclusão dessa redação, você versaria a respeito desse tema, mas dando aí uma forma de intervir, uma forma de solucionar esse problema, sempre pautado nas regras que a gente já estuda em sala de aula, dos textos dissertativos argumentativos. Essa é uma questão que eu vou analisar passo a passo, direitinho, cada um de vocês. Então é uma questão subjetiva e vai ser analisada depois. Mas se fizesse essa proposta de intervenção, essa conclusão do texto, já ficaria beleza. Essa é a primeira parte da nossa prova, ok? E tem a outra parte, a parte da gramática, que eu vou fazer em outro vídeo, devido para ficar um pouco mais organizado, para ficar um pouco mais didático, ok? Então, até o vídeo 2. Já já.